E aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Filipe e eu sou um escritor de cordéis. E hoje eu estou aqui para falar de um cordel que eu achei muito interessante, que eu gosto muito dele, que é simplesmente aquele que foi uma das minhas maiores inspirações para me tornar o cordeirista que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje. Foi um cara que ajudou muito para que eu formasse minhas ideias, minha visão de mundo, o meu jeito de ver as coisas, né? O jeito de entender o mundo ao meu redor. E esse cordel é o grande herói brasileiro, o cordel do Olavo de Carvalho. E é aí que eu vou falar um pouquinho sobre o Olavo de Carvalho. O Olavo foi um cara que, no começo, né, da trajetória dele, ele era comunista, mas depois ele deixou e aí ele começou a fazer algumas obras, né, falando sobre semiótica, interpretando linguagem de filmes e coisas desse tipo, até que um dia ele escreveu aquela que seria a sua maior obra, né, que foi o Aristóteles em Nova Perspectiva, que foi uma obra que ajudou a filosofia aristotélica a avançar no seu campo de estudo, de compreensão, que é a obra de Aristóteles. Essa obra teve reconhecimento muito grande, um reconhecimento inclusive internacional, e se tornou muito respeitado no campo da filosofia graças a essa obra. Ele também fez outras obras falando sobre outros assuntos diversos, e muitas delas são voltadas mais para a questão cultural e intelectual do Brasil. Exemplos dessas obras são A Nova Era e a Revolução Cultural, O Jardim das Aflições, O Imbecil Coletivo, e mais tarde um compilado de artigos de jornal que ele escreveu, que se tornou um livro chamado O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. O interessante é que a maioria das pessoas não lê esses livros e quer criticá-lo somente pelas coisas que ele falou na internet, no Facebook, no Twitter, nas redes sociais. Por isso acha que já sabe de toda a suposta filosofia dele, porque muitas pessoas acreditam que nem filósofo ele era. Um cara que, quando foi criada a Academia Brasileira de Filosofia, a primeira conferência que eles tiveram foi para tratar sobre a obra dele, Aristóteles em Uma Nova Perspectiva. Como é que um cara desse não vai poder ser considerado filósofo, né? Se a Academia Brasileira de Filosofia, em uma de suas primeiras reuniões, estava lá discutindo a obra dele. Eu acho que isso se deve muito, em parte, ao posicionamento político dele, porque ele era uma pessoa que não se considerava de nenhum espectro político, nunca se considerou, por exemplo, um conservador, um liberal, mas ele tinha uma visão de que o Brasil estava muito voltado para a esquerda. Você só tinha esquerda no Brasil, e você tinha uma esquerda mais moderada disputando com uma esquerda mais radical. A esquerda radical dizia que a esquerda moderada era a direita. Então não havia realmente embate político no Brasil. E aí ele simplesmente começou a disseminar no Brasil ideias, né, de liberdade, de valores mais associados com a direita, e isso foi fazendo com que no Brasil fosse surgindo um movimento conservador, um movimento liberal, que deve, em sua maior parte, né, deve praticamente sua existência a ele. É esse ativismo político, entre aspas, acabou fazendo com que as pessoas associassem ele a um ativista político. Alguns o chamaram até de guru do Bolsonaro, sendo que o cara nunca nem falou pessoalmente com o Bolsonaro, a não ser 2 ou 3 vezes. Isso acabou manchando a reputação dele como filósofo, como homem das ciências. Muito, em grande parte, o que eu faço nesse livro é falar das coisas que ele fez, né? Da filosofia dele. Ao invés de ficar nessas tretinhas políticas de baixo nível, eu vou lá e falo do que ele contribuiu para o campo da filosofia. Em grande parte, as contribuições dele foram coisas como a teoria dos 4 discursos, a ideia de que existem 4 níveis de discurso no qual uma ideia pode penetrar na mente humana. Primeira entra no nível poético, aí depois vai para o nível retórico, depois daí para o nível dialético e depois daí para o nível lógico, sendo que o poético é o nível mais amplo, é o que pode estar na faixa do possível,
ou seja, coisas que não existem, mas que fariam algum tipo de sentido no mundo imaginário, coisas desse tipo, se encaixariam em um discurso poético. Depois o retórico, que apelaria mais às emoções. Depois o dialético, um discurso científico, faz com que as ideias sejam colocadas em embate para se perceber o que é real e o que não é. E o nível lógico. No nível lógico, uma ideia já é provada como real e você não pode discordar dela, porque discordar dela feriria a lei da lógica, né? Então, basicamente isso, um leigo aqui tentando explicar o básico do que seria a ideia da teoria dos 4 discursos. Também outra coisa muito importante que ele fez foi a criação da teoria das 12 camadas da personalidade. A ideia de que a personalidade humana vai se desenvolvendo durante a vida da pessoa, essa questão das 12 camadas. Então, você começa numa camada em que você está descobrindo o mundo ao seu redor, que é quando você é um bebê, quando você é um recém-nascido. Então, a única coisa que você pode fazer é descobrir o mundo ao seu redor, nessa primeira camada. A segunda camada vem com a descoberta das percepções, né? Percepção sensorial, o medo, a dor, a raiva, a fome e assim por diante. Aí já vem uma terceira camada, ela está mais relacionada ao surgimento de uma individualidade, a pessoa se conhecer sabendo que é diferente do outro, né? A pessoa começar a se diferenciar dos outros. Isso surge na terceira camada. Aí a quarta camada já é a camada das emoções. A pessoa aprender a lidar com as suas emoções, aprender a se sentir amado, ou conseguir vencer emoções ruins como a rejeição. Aí a quinta camada já está mais relacionada à ideia do amor próprio, a pessoa aprender a se amar, colocar seus interesses acima dos outros. Aí a sexta já está relacionada com a descoberta da vocação, com a habilidade de trabalhar e ganhar dinheiro. A sétima já vem com a ideia de ajudar os outros. A oitava, a ideia de se preparar para a sua morte, né? Você encarar o problema da morte, você pensar em deixar algo nessa vida. A nona já está ligada à ideia de ter uma vida intelectual, desenvolver-se intelectualmente. A décima com ensino, ensinar os outros, né? Aí já é a camada da paternidade, da maternidade. A 11ª é deixar, já está ligada a deixar uma marca para os seus sucessores, para a sua posteridade, a marca que você vai deixar no mundo. E a 12ª é o seu relacionamento com Deus e o que você vai deixar quando você morrer para Deus, né? A camada meio assim de você refletir sobre o seu relacionamento com Deus. Então, mais ou menos é isso, a ideia de um desenvolvimento da personalidade humana de acordo com essas 12 camadas. Foi uma ideia filosófica também desenvolvida pelo Olavo. E dentre várias outras, né? Ele popularizou a ideia das 4 personalidades que existiria, né? 4 tipos diferentes de personalidade: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico, e as pessoas, cada uma delas se encaixa em um desses tipos de personalidade. Isso influencia a forma da pessoa agir, mas a pessoa tem que transcender isso, né? Ela tem que transcender aquilo que ela faria por causa do seu tipo de personalidade e fazer aquilo que normalmente ela não conseguiria fazer. E aí também você tem a ideia da mentalidade revolucionária, o conceito de metacapitalismo, o conceito de marxismo cultural. Esse nome marxismo cultural é muito mal usado, porque não está querendo dizer que todas as ideias da nossa cultura foram criadas por Marx, ou que há marxismo em tudo. Está dizendo que algo que derivou das ideias de Marx está presente em várias camadas da cultura, não em tudo, mas em várias camadas da cultura, principalmente nas ciências, nas diferentes ciências. Quem vai para uma universidade sabe o que eu estou dizendo, né? As pessoas colocam Marx em tudo, seja da economia, da sociologia. As pessoas querem colocar Marx em tudo. Então essa seria a ideia do marxismo cultural, que é uma ideia muito deturpada.
ele deixou várias contribuições no ramo da filosofia. O trabalho dele é realmente muito importante. Não é à toa que mesmo depois de morto, ele deixou muitos alunos que estão criando cultura e ajudando a definir a cultura do país, inclusive, incluindo eu, dentre esses alunos dele. Eu nunca fiz o curso online de filosofia dele, mas eu li praticamente já todos os livros dele e eu sei uma boa parte da filosofia dele. Eu posso me considerar uma pessoa altamente influenciada pelas ideias do Olavo de Carvalho. E por isso que eu escrevi esse livro, que é uma grande homenagem a esse homem que foi tão importante para a história recente do Brasil. Talvez um dos maiores e mais importantes filósofos que nós tivemos aqui nesse país e com certeza o maior do século XXI. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço por vocês assistirem o vídeo até aqui. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e ativem o sino das notificações para não perderem nenhum novo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau.